Fala pessoal, beleza? Wagner aqui novamente para vocês. Faz um tempo que eu não faço um vídeo para vocês. Não é nem porque tá muito corrido o serviço, tá um pouco corrido. Para quem não me conhece, eu sou o PRF Wagner Júnior e já tem outro vídeo me apresentando, contando as dicas, né, que eu utilizei para passar no concurso. E eu resolvi começar agora um projeto novo com vocês. Como acabou de sair o edital da PRF 2021, e saíram as resoluções. Saiu todo o edital, né? Saíram as resoluções, que vai cair CTB, inglês. Eu resolvi começar um projeto aqui no YouTube para vocês, para a gente meio que vou tentar passar para vocês as resoluções. Não sei se vou conseguir passar todas, mas eu vou tentar passar as principais, que eu considero principais. E nesse projeto, eu acredito que ele vai auxiliar muitas pessoas que tenham curiosidade de saber tirar dúvidas sobre trânsito, até porque o conhecimento que essas resoluções possuem, elas são bem interessantes para a população em geral. Ou seja, o vídeo pode auxiliar tanto as pessoas que estão estudando para o concurso, quanto um cidadão comum que queira se aprofundar um pouco mais seu conhecimento em determinada área daquela resolução em si. E também vai auxiliar a mim a reciclar meu conhecimento, né? Porque esse conhecimento que vocês vão utilizar para esse conhecimento que vocês vão buscar estudando para esse concurso, pode ter certeza que vai ser utilizado em todos os dias de serviço dentro da Polícia Rodoviária Federal. Isso é sem dúvidas. O conhecimento que eu adquiri estudando para o concurso eu utilizo até hoje. Tá certo que a instituição ela dá para nós cursos de reciclagem até rotineiros anuais, tem cursos de reciclagem para trânsito, para os demais variados tópicos que são utilizados na instituição. Mas eu acredito que efetuando esse projeto com vocês, de estudar a resolução, tentar passar dicas, contar um pouco dos exemplos que acontecem no cotidiano, eu acredito que vai ser bem interessante e vai fazer com que fixe melhor na minha mente e talvez na mente de vocês. Espero poder ajudar vocês no que for, no que eu conseguir, né? Vamos ver aqui o edital. Hum. Ah, não, o edital tá aqui. Aqui já está na parte do edital, na parte de legislação de trânsito, na parte das. Aqui é o Código de Trânsito, suas alterações. Tem mais umas leis aqui. E as resoluções, que são essas. Eu contei aqui, deu, acredito que 39. Eu estou utilizando a minha planilha antiga que eu usei para estudar, que tem era as resoluções antigas. E coloquei as novas também. Adicionei as novas. O que mudou? O que está em amarelo são resoluções antigas que permaneceram. Esses números amarelos aqui, ó, permaneceram. Vou baixar um pouco, eu tenho a câmera em cima. Permaneceram essas amarelas. Essa cinza, vou dar até uma ampliada aqui. Essa cinza, ela foi revogada e entrou uma resolução nova no lugar. Como, por exemplo, aqui, essa 803, ela entrou no lugar da 258. A 258 saiu e entrou a outra. E a 396 também saiu e entrou. Vamos ver qual saiu aqui que eu anotei. Aqui, não vi. A 798 entrou no lugar da 396. E essas que estão com os numerais brancos são as que foram simplesmente excluídas. No concurso passado eram 48 resoluções e no concurso atual são 39. E dessas 39, o edital deixa claro que algumas são, exceto anexos, ele especifica exatamente o que você deve estudar. Eu acredito que deu uma diminuída, uma enxugada. Não diminuiu tanto, o assunto ainda é extenso, mas era bem mais extenso para o concurso passado na questão de resoluções. Mas também as questões diminuíram, né? Agora são 30 questões de trânsito e no concurso passado eram 40. Aí por isso deram, acredito, deram essa enxugada, mas ainda a carga horária, o material de trânsito, as resoluções ainda é algo bem extenso a se estudar. Fora o CTB, né, que é um pouco grande, não tão grande, é um assunto simples de estudar, trânsito, mas requer um pouco de empenho. E para a gente começar esse projeto aí, eu escolhi uma das resoluções principais, se não a principal, que você deve saber. Quando eu estudava, eu marquei de negrito as que eu achava mais propensas a cair, para revisar mais.
E a que eu escolhi hoje para a gente fazer o nosso vídeo é a 432 de 2013, que fala sobre embriaguez ao volante, tolerância zero. O que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que, caso vocês não já possuam seu material de resumo, aproveitem esse vídeo, desenvolvam seu material de resumo para que futuramente vocês possam revisar essa resolução ou as demais dos vídeos que eu for desenvolvendo. É muito importante, como eu falei no vídeo passado, desenvolver um estudo ativo fazendo seu material de revisão. Então vamos lá para o que interessa, porque o que interessa é o que importa. Aqui está o site do governo, com todas as resoluções do Ministério da Infraestrutura. Infraestrutura, não sei se eu falei certo. E aqui a resolução 432, falando sobre o que ela dispõe aqui, dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes, importante, seus agentes na fiscalização do consumo de álcool e outras substâncias. É a resolução que fala sobre embriaguez. Em resumo, embriaguez, mas também ela leva em consideração umas outras substâncias psicoativas, apesar de serem é um pouco mais raro de serem flagradas e um pouco mais difícil também. A resolução em si, onde é que ela tá? Tá aqui. Tcharam! Ela possui 9 páginas e 2 anexos. Ler a resolução em si e comentar, acredito que vai ficar um pouco maçante. Então eu preferi pegar meu mapa mental antigo da resolução, que já estava pronto, e a gente vai lendo, eu vou lendo e comentando com vocês. Vocês vão comentar aí no vídeo, obviamente, eu não vou ler instantaneamente, mas vou tentar responder os comentários. Opa, celular. Deixa eu silenciá-lo. Beleza, agora silenciado. Vamos lá, continuar. Então, eu peguei o mapa mental que eu tinha feito, que é da resolução 432, embriaguez ao volante, tolerância zero. Então, vamos lá. Acho que esse zoom tá bom. Tá muito, tá bom agora. Vamos lá, vamos pegar o primeiro galho. Os mapas mentais, eles possuem galhos, 4 galhos para cima, alguns para baixo. E a gente vai fazendo, vai lendo no sentido horário. Esse primeiro galho, ele fala sobre tudo do CTB que remete a essa resolução. Acredito que tenha tudo. Aqui são os artigos sobre o consumo de álcool ou de outra substância psicoativa. Quais são esses artigos? Começando com 165. Esse 165 trata da infração de trânsito de dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância. Como aqui diz, ó, dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, o caput do artigo 165. Quais as penalidades? É uma infração gravíssima, ou seja, são atribuídos 7 pontos à carteira de habilitação. E de penalidade, uma multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Essa multa de 10 vezes é um valor que dá aproximadamente R$ 3.000. Se você pegar o valor exato da multa, eu não recordo, não tenho certeza do valor agora, mas algo próximo a 300, multiplicado por 10 vai dar próximo a 3.000. E de medida administrativa, tem recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado disposto no inciso 4 do artigo 270. Que diz o seguinte: o inciso 4, não se apresentando condutor habilitado no depósito ou habilitado no local da infração, o veículo será removido ao depósito. Aplicados nesse caso o disposto no artigo 271. Que o artigo 271 diz só ajuste sobre remoção. O veículo será removido nos casos previstos nesse código, para o depósito fixado pelo órgão. Trata sobre remoção do veículo. Aqui é para o caso de foi flagrado alguém dirigindo embriagado. É dado a ele a possibilidade do veículo dele não ser removido caso ele apresente um condutor habilitado que passará pela fiscalização, e esse condutor deve estar em bom estado. Ele não pode ter utilizado de bebida alcoólica e nem estar sob a dependência de nenhuma outra substância. Interessante comentar também que é só para salientar com vocês, porque eu acredito que não vai cair na prova. Esse recolhimento do documento de habilitação, vários órgãos eles não efetuam mais esse recolhimento para o caso, nesse caso, por exemplo, da embriaguez. Por quê? É argumentada a questão da isonomia. Como teve o advento da CNH digital,
muitos condutores utilizam da CNH no celular. Aí como seria efetuado esse recolhimento digital? Não seria efetuado. Seria efetuado apenas o recolhimento da CNH das pessoas que usam na sua forma física. Então, para dar uma isonomia dos casos, não está recolhendo a CNH para esses casos. A CNH física só está sendo recolhida em caso de inautenticidade ou suspeita de fraude. E vai ser, provavelmente vai permanecer assim até o CONTRAN regulamentar o recolhimento virtual dessas CNHs, que ainda não foi feito. Mas para o concurso, eu recomendo a vocês que levem em consideração que é para ser recolhimento, para efetuar o recolhimento do documento de habilitação, como está escrito aqui e como está escrito lá no CTB. Então, as medidas administrativas desse artigo têm recolhimento, mas fica para vocês aí o comentário anterior que eu fiz. E no parágrafo único, aplica-se o dobro da multa em caso de reincidência num período de 12 meses. Se o cidadão for flagrado novamente, no intervalo de 1 ano, a multa é dobrada. Já o artigo 165A, que é um advento, é o famoso artigo da recusa. Ou seja, caso um condutor seja flagrado, embriagado ou não, foi flagrado, ele vai passar por uma fiscalização. Foi perguntado a ele se ele vai fazer o teste do etilômetro e ele se recusa. Se ele parece estar embriagado, se ele não parece, pelo simples ato dele ter recusado a efetuar o teste do etilômetro, ele vai ser enquadrado na infração do artigo 165A. E ela tem os mesmos pontos do 165. Ou seja, é a mesma coisa do 165. Se ele soprou e deu, vai ser esses casos, infração gravíssima, multa de 10 vezes, suspensão de 12 meses, os mesmos casos. As mesmas medidas administrativas também. Se ele recusar, ele não pode continuar dirigindo. Ele tem que apresentar um condutor habilitado. Senão o veículo dele vai para o pátio. O parágrafo único também é o mesmo. Aplica-se o dobro em caso de reincidência em 12 meses. Aqui o artigo 276 fala sobre... Vamos ler. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Ou seja, qualquer concentração de álcool, ou seja, a tolerância é zero. E a infração é feita para o caso de efetuar o exame de sangue, qualquer concentração, ou seja, 0% tem que ser zero para não ser enquadrado, e no etilômetro é de 0,05. Por que desse 0,05 se a tolerância é zero? Porque o etilômetro é um equipamento eletrônico, e como todo equipamento eletrônico, ele possui uma margem de erro, ele possui um erro intrínseco a ele. Então, a margem de erro considerada é de 8%. Mas esse 8% depende de uns intervalos, que a gente vai mostrar mais à frente, na tabela do anexo 1 da resolução. Então, para ser considerado que o condutor ingeriu alguma quantidade, no etilômetro, na telinha do etilômetro, tem que ter uma medida realizada de 0,05. Que, descontada a margem de erro, seria considerado o valor de 0,01. O parágrafo único diz: o CONTRAN disciplinará margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. É justamente o que eu falei. O CONTRAN, ele disciplinou as margens de tolerância. E essa é a margem de tolerância do etilômetro, que a gente vai ver na tabela mais à frente. O artigo 277 fala: o condutor do veículo automotor envolvido em acidente. Esse artigo 277, em resumo, ele diz o seguinte: ele diz, em caso de acidente, quando o policial chega lá, ele chega lá, tá o condutor, os condutores dos veículos acidentados estão lá próximos ao veículo e se apresentam, tá o seu condutor de tal veículo. O que acontece? Eu entendo assim esse artigo. O agente, ele não flagrou o condutor conduzindo o veículo. Mas o condutor está lá do lado do veículo acidentado, então esse artigo, o que ele faz? Ele permite com que o agente efetue os testes nos condutores de veículos acidentados, mesmo não sendo flagrados eles circulando nas rodovias, os veículos circulando nas rodovias. É assim que funciona. E no inciso segundo aqui, ele diz também que, nesse caso, também serão aplicados o artigo 65, e se recusar, também, no inciso terceiro, ele diz que também será aplicado o artigo 65A, que é o da recusa. Já o artigo 306, ele está na parte no CTB de crimes de trânsito. E diz o seguinte:
é conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Vamos tentar entender aqui a diferença do 306 para o 165. O 165 é apenas infração de trânsito. São medidas administrativas que serão tomadas contra o, o cidadão. Já o 306 é um crime de trânsito. É uma medida além. É algo que ele será enquadrado judicialmente. E nas penas, vamos ler a pena aqui. A pena leva de detenção de 6 meses a 1 ano. Não, não é 1 ano. Isso aqui tá errado. Não sei por que tá 1 ano aqui, mas infelizmente. Espero que eu não tenha errado na prova na minha época, é isso. Esses 3 anos aqui é algo bem marcante. Por quê? Opa, agora sim. A pena é de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Quem vai definir esses intervalos aqui é o juiz que vai julgar o caso, né? Mas eu falei que esses 3 anos é bem marcante porque 3 anos é quando um crime chega a 3 anos da pena dele, tem lá 3 anos. Se chegou a 3 anos, a autoridade de trânsito lá, o policial, não vai poder lavrar um termo circunstanciado. Vai ter que fazer o boletim de ocorrência e encaminhar o infrator até a delegacia. Por isso que esses 3 anos é bem marcante. E a pena do artigo 306, de conduzir veículo automotor, é de 6 meses a 3 anos. Não 1 ano, 3 anos. Caso a pena fosse de 6 meses a 2 anos, seria lavrado o termo circunstanciado e o condutor embriagado não seria preso. Ele seria liberado, não ia ser conduzido à delegacia e futuramente seria marcada uma audiência para ele, ele teria que se apresentar na audiência. Essa é a diferença dos crimes que tem pena de 3 anos ou mais para os que não chegam a 3 anos. É só vocês pesquisarem, vocês vão estudar, vão ter que estudar aí o termo circunstanciado e essas coisas. Mas não é o assunto de hoje dessa resolução. No inciso 1 diz que as condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro, decigramas ao exame de sangue, e igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro alveolar. Ou sinais que identifiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. Vamos tentar entender aqui. Mais à frente vai ficar mais claro isso aqui. Para infração de trânsito, exame de sangue, qualquer valor é infração. Mas se deu 6 decigramas, é crime de trânsito. Crime mais a infração. Uma coisa não exclui a outra. Já para o exame do etilômetro, que é pelo sopro, pelo ar alveolar dos pulmões, o valor para ser enquadrado em crime, nesse crime do artigo 306, tem que ser uma leitura no etilômetro de 0,34, que excluída a margem de erro vai dar o 0,03. É assim que funciona. E também fica disciplinado aqui os sinais, ou seja, caso o condutor esteja embriagado e possua sinais, mais de um sinais, olho avermelhado, hálito, tontura, ele não está demonstrando equilíbrio. São vários sinais que tem no anexo 2 dessa resolução. E ele não fez o exame do etilômetro, o policial ele vai poder lavrar um termo circunstanciado. Ou termo circunstanciado não, estou com um TCO na cabeça. Ele vai lavrar um TCS, que é um termo de constatação de sinais e constatar aqueles sinais que ele está flagrando no momento e conduzir o infrator do momento até a delegacia. No inciso 2 diz que a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova, ou seja, é permitido vídeos também. É recente essa inserção de vídeos, imagens e outros meios. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia, toxicológico para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. Ou seja, o CONTRAN vai estabelecer uma equiparação entre o teste de etilômetro, o exame de sangue, que já tem, entre os mais variados testes, o CONTRAN tem que regulamentar isso aí. Aqui, nesse galho aqui, dos procedimentos de confirmação. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á pelo menos em um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor do veículo automotor. Ou seja, esses são
os testes que podem ser realizados, pelo menos um deles, exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados, teste destinado à medição do teor alcoólico, que é o etilômetro, e verificação de sinais da alteração da capacidade psicomotora do condutor. Ou seja, aqui o mais fácil de se realizar, que é o realizado instantaneamente, é o teste do etilômetro, que é um aparelho pequeno que fica junto do policial, do agente em questão, e ele realiza esse teste rapidamente no condutor e lá ele obtém o resultado. O exame de sangue e outros tipos de exames são um pouco mais complicados de serem realizados, tem que deslocar o condutor para um laboratório, etc. E já a verificação de sinais é o caso de recusa a efetuar algum dos outros testes. Aí o agente poderá efetuar o termo que eu falei, o TCS, Termo de Constatação de Sinais. Inovações da norma. Nos processos de fiscalização, deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro, ou seja, obviamente, porque é um teste muito mais rápido e mais simples e também vale da mesma forma. Além dos meios dispostos acima, do etilômetro, também poderão ser utilizados a prova testemunhal, testemunhas que estejam no momento que visualizaram o ocorrido, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido, como já tinha sido citado. Vamos ver, atenção. Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro, ou houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou clínico, não será necessário aguardar os resultados destes exames para fins da autuação administrativa. Ou seja, se o condutor já apresentou os sinais, não é necessário esperar os resultados dos testes para efetuar o auto de infração. Não o crime, o auto de infração. Vamos para o próximo. Do etilômetro. Galho do etilômetro. Vamos ver o que diz. O etilômetro deve ter seus modelos aprovados pelo Inmetro em 4 tipos de verificações metrológicas, que é a verificação inicial, eventual, em serviço ou anual. A verificação inicial, toda vez que for realizar um exame com etilômetro, um teste comum, o próprio aparelho ele faz uma verificação inicial, que chama-se o teste em branco, que é um teste sem sopro. Aí ele tem que dar um valor 0. Ele mostra lá o valor 0, teste em branco, é beleza. Esse é o teste de verificação inicial. Tem uma verificação eventual também, que eventualmente é feita. Verificação em serviço, que nós próprios policiais podemos fazer. E a verificação anual, que é uma verificação que vai para o Inmetro. Ou seja, todo ano esses etilômetros são levados ao Inmetro para que seja feita a validação, essa verificação. Ele volta com a verificação renovada, porque nos boletins de ocorrência dessas ocorrências de alcoolemia, tem que estar lá descrito o etilômetro, tem que estar descrito a validade da verificação e tudo. Tem que estar bem descrito o teste, o horário, os valores, medida realizada, considerada, tudo tem que estar completo. Então, se o etilômetro não estiver com a verificação feita em dia, tudo que foi feito será derrubado, ou seja, não será inválido. Do resultado. No resultado do etilômetro, medição realizada deverá ser descontada a margem de tolerância, que será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica. É algo que eu já tinha comentado. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Os sinais de alteração da capacidade... Que difícil de falar, né? Os sinais de alteração da capacidade psicomotora, parece um trava-língua, poderão ser verificados por exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico ou perito. É um exame de sangue. Ops, tá vivo. Ou a constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do anexo 2 dessa resolução. É o famoso que eu falei, o famoso TCS, Termo de Constatação de Sinais. Para confirmar a alteração da capacidade psicomotora pelo agente de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. Ou seja, pelo que diz aqui, eu preciso de pelo menos 2 sinais para poder lavrar o TCS. Meios de caracterização da infração administrativa, artigo 165. Os meios são o exame de sangue, apresente qualquer valor, como eu tinha mencionado. O teste do etilômetro, que tem que apresentar um valor de 0,05 para poder ser lavrada a infração. Se der 0,04 é considerado zero, por conta da margem de erro. E também é um meio
a constatar os sinais de alteração da capacidade, que, como eu já mencionei, tem que ser mais de um, pelo menos dois ou mais. E em caso de recusa, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165 do CTB ao condutor que recusar se submeter em qualquer um dos procedimentos previstos acima, que na verdade é o artigo 165A, o artigo da recusa. Aqui é 165A. Sem prejuízo à incidência do crime previsto no artigo 306, caso o condutor apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ou seja, o simples auto de infração não elide o crime, enquadrar como crime. Também, como enquadrar como crime, não elide lavrar o auto de infração. E aqui do crime, do artigo 306, os meios. São praticamente os mesmos meios, mas os valores são outros, pois o crime é algo mais gravoso. No exame de sangue, tem que dar 6 decigramas por litro. E para o teste do etilômetro, tem que dar pelo menos 0,34. O CTB fala em 0,30, mas aqui é por conta já da margem de erro. Exames laboratoriais e também os sinais de alteração da capacidade psicomotora, que tem que ser pelo menos 2 ou mais. Vamos lá, terminando. Em resumo, do exame de sangue, qualquer concentração é infração de trânsito. Igual ou acima de 0,6 é infração de trânsito mais crime de trânsito. No etilômetro, bafômetro é um termo utilizado pela população em geral, mas não é um termo técnico, digamos assim. O nome do aparelho é etilômetro. De até 0,049 miligramas por litro não é infração nem crime, tem que dar 0,05, como está dizendo aqui abaixo. 0,05 a 0,033 é apenas infração de trânsito. Igual ou acima de 0,34 miligramas por litro de ar, a conduta é infração de trânsito e também crime de trânsito. Aqui o que eu já mencionei, a ocorrência de crime do artigo 306 não elide, não dispensa a aplicação do disposto no artigo 65 do CTB, nem o 65A, que é da recusa. Sobre as vítimas fatais, o artigo 11 da resolução diz que é obrigatória a resolução, é obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. Ou seja, todas as vítimas fatais é obrigatória a resolução. Que resolução está na minha cabeça? A resolução. A realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais. Isso aí vai ser realizado pelos médicos, IML, etc. Ou os médicos legistas. Preenchimento do auto de infração pelo agente de trânsito. O auto lavrado pelo artigo 165 deve conter, em caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico, exame laboratorial especializado, referência a esse procedimento. Nos casos de sinais de alteração de capacidade psicomotora, a descrição dos mesmos do mesmo conforme o modelo do anexo 2, ou referência ao preenchimento do termo específico, e trata no inciso 2 do artigo 5º. É o caso do termo que eu já falei, do TCS. A gente vai dar uma olhada na resolução nesse anexo 2, rapidamente. No caso do teste de etilômetro, tem que conter o número de série do aparelho, o número do teste, medição realizada, valor considerado, e também a gente coloca sempre a validade do etilômetro, que ele está em dia com o metro. Conforme o caso, a identificação das testemunhas, se houver fotos, vídeos, outros meios de prova complementar, se houver recusa do condutor, entre outras informações disponíveis. Ou seja, o auto de infração tem que ser algo bem completo para que não seja derrubado em recurso pelo cidadão. As medidas administrativas a serem tomadas pelo agente. O veículo será retido até a apresentação de um condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Caso não se apresente o condutor habilitado, ou a gente verifique que ele não está em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização mediante recibo. Ou seja, caso não se apresente um condutor, acredito que eu já tinha mencionado isso, o veículo vai ser removido ao pátio. Da CNH, aquele mesmo caso que eu mencionei sobre o recolhimento. E tem aquele caso específico da CNH digital. Vou nem ler essa parte aqui porque já foi dita. E aqui está a tabelinha do anexo 1 que consta na resolução. Vou abrir pela resolução, que aqui quando eu passo o mouse fica azulando. Resolução. Vamos lá para o anexo 1. Anexo 1. O que mostra esse anexo 1? Ele tem o MR, que é a medida realizada, e o VC, que é o valor considerado.
Ou seja, quando está de 0,05, o valor considerado é 0,01, ou seja, já consta que ingeriu bebida alcoólica. Se deu abaixo de 0,05, considera zero, ou seja, liberado. Boa viagem. Considera que não ingeriu bebida alcoólica. E já quando dá 0,034, considera o valor de 0,30. Aqui do lado está dizendo em que enquadrar aqui. Ó. Todos esses valores considera apenas infração do artigo 65. Já para o caso, a partir de 0,34 no etilômetro, considerada 0,30, a infração vai ser enquadrada na infração de 165 mais o crime do artigo 306. Para todos esses valores. Aqui na margem de erro, vamos lá olhar essas margens de erro, que é por intervalos. A margem de erro para um valor medido de inferior a 0,40 mg por litro. Ou seja, é a margem de erro daqui para cima. Ou seja, essa margem de erro é de 0,032 mg por litro, que na realidade é considerada arredonda aqui para 0,4. Pode notar aqui, ó. 0,40 menos 0,4, 0,36. 35, 39 dá 35. E assim sucessivamente. Pode ver aqui, ó, 0,26 deu 0,22, ou seja, vai dar 0,04. E para as medidas realizadas entre 0,40 e 2, a margem de erro é de 8%. A gente pode notar aqui uma conta mais fácil, é quando dá 1. Retirando 8%, 0,92. Isso vai até 2. Superou 2, então a margem de erro é de 30%. Esses são valores muito altos. Nunca presenciei um valor de 2. Um professor me falou uma vez que o valor de 1,8 já é como alcoólico. Ou seja, então conseguir que o etilômetro mostre 2 é algo bem complicado. Vamos ver aqui se ou seja. Ou seja, de acordo com a leitura realizada, a MR, 0,05 é infração e 0,34 é crime. E um não cancela o outro. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhada rápida no anexo 2, que é só mostrando rapidamente aqui como o que ele pede que contenha no termo de constatação de sinais. Dados pessoais, placa do veículo, dados da abordagem, data, hora, local, são coisas básicas. Pergunta se envolveu sem acidente, se declara ter bebido ou não. Aí aqui, quanto à aparência dos sinais observados no item 6. Ou seja, são sinais: sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluço, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito. Quanto à atitude, se apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão. São vários itens. Quanto à orientação, sabe onde está? Sabe data e hora? Quanto à memória, esse condutor, sabe seu endereço? Lembra dos atos cometidos? E etc. E aqui é simples o termo. E constatação de sinais. E por fim, os dados do agente, nome, matrícula e assinatura. E essa é a resolução 432, uma das mais importantes do edital. E é complicado cravar assuntos para redação, etc. Mas dominar essa resolução aqui, saber dos valores, saber como argumentar para poder desenvolver a redação é super importante para a prova, porque tem alguma chance de vir como tema da redação e como também você poder utilizar esses dados, esses conhecimentos na sua redação, como também nas questões. Com certeza vai vir questão sobre essa resolução. É uma das resoluções principais, como já mencionei, do edital. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E comente aí se tem alguma resolução específica que vocês queiram em comentários. E até a próxima. Foi muito interessante para mim também revisar essa resolução. Fazia tempo que eu não estudava. Reaprendi algumas coisas novas, relembrei e espero que vocês tenham tirado bom proveito desse vídeo. Divulga pro pessoal, me sigam nas redes sociais aí que tá embaixo e é nóis, até a próxima. Valeu!